Senhora Presidente, permissão para pronunciar sentado. Permissão concedida. Boa noite a todos. Só para prestar conta de um requerimento que eu solicitei aqui, um requerimento de informação número 04 de 2026, que foi sobre os gastos que a Prefeitura teve com a festa de Carnaval. Foi repassado aqui todo o processo licitatório, todo o processo de contratação. Foram gastos 17.600 para a realização do Carnaval do Carnapalmital. Foi feita a contratação de estruturas metálicas com montagem e desmontagem, palco e DJs, tendas e tudo mais também. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa lá com o comércio da nossa cidade, lá em Palmital, dos 4 dias de carnaval, o que o carnaval pode ter gerado, né, de benefícios para a população e para os comerciantes, né? Aqui algumas perguntas que eu fiz lá: qual que é a atividade, né, do comércio, qual o faturamento aproximado durante os 4 dias de carnaval, qual a porcentagem do faturamento do mês eles atribuíram a esses 4 dias de carnaval, se contrataram mais funcionários temporários nesse período, se eles acharam o carnaval positivo para o negócio deles e se eles apoiavam a realização de novo do próximo carnaval. Com os 17.600 investidos pela Prefeitura para a realização desse carnaval, gerou, em média, uma renda para o município, para o comércio, que ficou no nosso município de pelo menos 60 mil por comércio. Pelos 4 dias desses comércios. Foi feita a pesquisa em 10 comércios. 40% do faturamento eles atribuíram aos 4 dias do carnaval. Daquele mês, lembrando que o mês de fevereiro foi 29 dias, 28. O que eles atribuíram, se o comércio teve uma evolução ou não. 50% disse indiferente, essa atribuição do carnaval para o comércio dele, e 50% positivo. E todos, por unânime, apoiam a realização do carnaval com melhorias, principalmente na gestão e na distribuição de locais onde foi realizado. 70% desse faturamento, desses comércios, o faturamento foi na parte de alimentação, bares, mercados, outros lanches, em resumo. E foram contratados, em média, 10 funcionários temporários nesses 4 dias. Então, uma conta básica aqui, a renda do carnaval investido 17.600, gerou uma renda total para o município de 60 mil. O que eu quero chegar com essa pesquisa e com esse levantamento? Fazer festa, fazer eventos, há muito tempo foi realizado várias festas, não falando de gestão, de eventos, de outros governos, mas se a gente empregasse esses 17 mil em outra coisa, talvez não teria uma renda nesse sentido no valor de 60 mil para o município. Lembrando que desses 17 mil, foi investido algumas coisas, essa empresa que contratou algumas coisas do município, como o DJ, teve funcionários, vigias, brigadistas,
Então, seguranças. Então, quando uma coisa é empregada com responsabilidade e resultado, eu tenho certeza que a gente apoia. Então, é um passo que eu não sou de dar os parabéns, de elogiar, mas quando há um resultado, que sim, como todas as pesquisas que a gente fez lá com o pessoal, tudo tem melhorias para ser feito. Acho que pode gerar em locais diferentes, feito no primeiro ano em Cabeceira, segundo ano em Palmital. Acho que tem como fazer nos dois lugares. Com um resultado desse, fica disponível ao município. Então tem outras festas que a gente tem que abrir os olhos também, nós como vereadores, para fiscalizar, que deve empregar mais aqui para as pessoas do nosso município. Ocorrem muitas festas grandes aqui, mas vem barracas de fora, contrata de gente de fora, fica uma dificuldade para as pessoas que são aqui do município a estar lá apresentar seus produtos. O ano passado teve aqui em Cabeceira Grande a festa, não foi uma feira, a festa, evento gastronômico, expôs os produtos aqui do nosso município. Então, essas pessoas não têm condição de estar uma festa grande, uma moagem, uma festa de exposição aqui, uma festa do produtor. Eu acho que nós temos muito leque para injetar esse dinheiro aqui dentro da nossa cidade. Então, foi só uma pesquisa rápida para ver o resultado que teve. Não adianta a gente gastar 1 milhão numa festa e não ter essa renda de 1 milhão aqui dentro da cidade. A gente hoje não tem estrutura de hotéis para suportar uma festa de 1 milhão, para contratar um cantor. Aonde que vai hospedar o pessoal? E as bebidas, contrata, tem distribuidoras, vem em casa, vem de fora, não fica no município. Então, acho que para quem organiza essas festas aqui, com apoio ou sem apoio da prefeitura, vamos valorizar o nosso município. Temos mão de obra, temos pessoas qualificadas. É o que eu sempre bato na tecla, que o nosso município gera muita mão de obra, mas vai tudo para fora. Agricultura familiar, para as escolas aí no tempo integral, às vezes contrata de cooperativas de Unai de fora. Eu vi uma postagem esses dias de um produto que foi aqui do nosso município, mas foi apresentado por um deputado como de Unai. Produto aqui da região, de fazendeiro daqui, de produtor daqui. Que vergonha é essa de falar que é do nosso município, que é de Cabeceira Grande? Ou então é falta de conhecimento, falta de divulgação, de incentivo. Então, eu apoio do jeito que foi, com melhorias, é lógico, mudanças de localidade para beneficiar outros comércios, porque, querendo ou não, uma festa na porta de um comércio ou de outro comércio, isso gera, como a gente não tem um lugar fixo para executar essas festas, acho que pode se pensar nisso. São apoios que, se pensarmos em gastar com responsabilidade, como foi feito, só vem crescendo o resultado. Então, fiquei muito feliz com a resposta. Tem todo, aqui foi mais de 300 páginas a resposta do requerimento, e quero pedir a conscientização de todos que organizem as festas do nosso município para gastar com responsabilidade e investir aqui na nossa cidade. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Isaías de Souza, para a apresentação do parecer ao projeto de lei número 002 de 2026. Senhoras e senhores vereadores, chega para análise desse plenário o projeto de lei número 002 de 2026, de autoria do prefeito municipal, altera a lei número 850, de 22 de abril de 2023, que regulamenta a concessão e usufruto da licença para tratar de interesses particulares, LIP, de que trata o artigo 87 e respectivo desdobramento de lei complementar número 32, de 2 de dezembro de 2015,
que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Cabeceira Grande, Minas Gerais, bem como a extensão de seus efeitos às seções funcionais, para dispor sobre a solidariedade patronal na forma que especifica. A matéria foi enviada em regime de urgência e é importante reconhecer: o prefeito cumpriu com o acordo firmado com o Ministério Público e encaminhou o projeto à Procuradoria-Geral de Justiça. Isso demonstra responsabilidade. O projeto foi distribuído às comissões de Legislação, Justiça e Redação e Gestão Pública. As comissões, com cautela e com razão, diante da complexidade do tema, aguardaram o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça. O prazo regimental transcorreu sem manifestação formal. Com isso, a matéria foi automaticamente incluída na ordem do dia, trancando a pauta desta casa. Foi nesse momento que aceitei a honrosa e desafiadora tarefa de relator em plenário, compreendendo-me a dar à preposição a análise séria e profunda que os nossos servidores públicos merecem. Senhores vereadores, fui além dos autos, busquei diretamente ao Ministério Público de Minas Gerais para conhecer o entendimento atualizado daquele órgão sobre o projeto. Por isso, pedi vista da matéria na reunião do dia 30 de março. A resposta do Ministério Público foi clara. As únicas manifestações existentes no processo são a que já instrui a preposição. Pois bem, com os autos em mãos e com as consequências e com a consciência tranquila, passo à fundamentação. A análise desses projetos, senhoras e senhores vereadores, deve ser feita à luz da Constituição Federal, mais especificamente no artigo 40, que consagra o princípio da solidariedade como alicerce do regime próprio da Previdência Social, RPPs, dos servidores públicos. Quero deixar claro que, já que não se trata de posicionamento de ocasião, este vereador já manifestou sobre o tema por meio da indicação número 051 de 2025, protocolada em 2 de junho de 2025, sugerindo ao Executivo a alteração da legislação então vigente, para excluir por completo a exigência de contribuição patronal aos servidores licenciados. Sempre defendi que esse encargo é exclusivo do ente público. Pois bem, o que diz a Constituição, o princípio da solidariedade estrutura o custeio do RPPs em bases contributivas distintas e complementares. De um lado, a contribuição dos servidores, cota funcional; de outro, a contribuição do ente público, cota patronal. Esta última é obrigação própria e indelegável do empregador público, não pode ser transferida ao servidor. E os tribunais, senhores vereadores, são firmes nesse ponto. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais consolidou orientação clara e reiterada do precedente paradigmático e o julgamento do incidente de argumentação de inconstitucionalidade número 1.0000.17090013-8/001, no qual o órgão especial declarou inconstitucional qualquer norma que atribua ao servidor licenciado o pagamento da cota patronal. Motivo: violação aos princípios da solidariedade. E não pense que se trata de entendimento antigo ou superado. Muito menos contrário. No dia 20 de fevereiro de 2026, menos de 2 meses atrás, a 5ª Câmara Civil do TJMG, em julgamento da apelação civil número 50.06.115-003-2025.8.13.0433, de relatoria da desembargadora Áurea Brasil, reafirmou de forma ainda mais contundente e ilegítima a exigência de recolhimento de cota patronal pelo servidor em gozo de licença para tratar de interesses particulares, por inconstitucionalidade na norma que as dispõe. Atenção, vereadores, a acórdão deixou consignado a exigência da contribuição patronal do servidor licenciado, viola diretamente o princípio da solidariedade, artigo 40 da Constituição Federal, e o entendimento dos órgãos especiais permanentes rígido e vinculante. Essa orientação está em sintonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o RMS número 20.561/MG. E tem mais, o
de Justiça de Minas Gerais já havia firmado a mesma linha e mandato de segurança MS número 1.000.12.977.8-4/00. A contribuição patronal é obrigação indelegável do ente público, não podendo ser exigida do servidor, mesmo em afastamento voluntário. Senhoras e senhores vereadores, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou neste sentido no julgamento do agravo regimental no recurso especial número 1.570.227-CE. O STJ deixou claro que a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição patronal é exclusiva do ente público. A falha do empregador não pode prejudicar o servidor. Os direitos do segurado devem ser integralmente preservados. Diante desse quadro, uma coisa é certa: o modelo anterior, que transferia integralmente a cota patronal ao servidor, era manifestamente inconstitucional. O prefeito acertou ao propor sua revisão, reconhecendo o mérito da iniciativa. Mas, senhores vereadores, não podemos aceitar uma solução pela metade. O projeto que ora analisa institui o custeio compartilhado, 50% do município, 50% para o servidor. Parece um avanço, de fato é um avanço em relação ao modelo anterior, mas ele não afasta integralmente o problema jurídico apontado pelos tribunais. Por quê? A resposta simples e direta: os precedentes que embasam este voto vedam apenas a transferência integral dos encargos. Eles assentam uma premissa mais ampla, a constituição patronal e obrigação própria e exclusiva do ente público. Portanto, impor ao servidor qualquer fração desta contribuição, ainda que 50%, continua sendo uma afronta, ainda que mendigada, ao modelo constitucional de financiamento do RPPs. Alguém pode argumentar, mas o princípio da solidariedade autoriza o rateio. Entretanto, a solidariedade constitucional previdenciária se estabelece entre categorias distintas e contribuintes, entre servidores ativos, inativos, pensionista. Ele não significa compartilhar uma mesma obrigação jurídica entre ente e servidor. São coisas diferentes. Reconheço o esforço legítimo do Poder Executivo em buscar um equilíbrio entre suas tentativas financeiras e juridicidade, mas este relator não pode, por cortesia ou conveniência, fechar os olhos para a incompatibilidade entre a proposta e a jurisprudência consolidada, jurisprudência recentemente reforçada pelo próprio TJMG, em caso análogo. Conclusão: diante de tudo o que foi exposto, senhoras e senhores vereadores, esse relator se posiciona pela inconstitucionalidade material do projeto de lei número 002/2026, com os seguintes fundamentos. A preposição, embora represente um avanço com relação ao modelo anterior, viola o princípio da solidariedade, artigo 40 da Constituição Federal, ao impor ao servidor licenciado o recolhimento da parcela de contribuição patronal previdenciária. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais estabelece, especialmente por meio do incidente aquisição de inconstitucionalidade número 1.00017.090013-8/001, é firme no sentido de inconstitucionalidade de qualquer norma que atribua ao servidor o pagamento da cota patronal, ainda que de forma compartilhada. O recente julgamento da apelação civil número 50.06.115-003-2025.8.13.0433 da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 20/2/2026, é expresso a afirmar que a exigência de recolhimento da cota patronal pelo servidor em gozo de LIP é ilegítima por violar o princípio da solidariedade. A contribuição patronal constitui obrigação própria e indelegável do ente público, com forte reiteramento decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser transferido no todo ou parte ao servidor. A cláusula de opção pelo recolhimento integral da cota patronal, artigo 1º, inciso 3º do projeto, por si só não salva a constitucionalidade de forma, pois a regra geral permanece inconstitucional. No mérito, este vereador opina pela rejeição do projeto.
Cabeceira Grande, 6 de abril de 2026, vereador Isaías de Souza. Então, senhores vereadores, durante a elaboração desse parecer, eu busquei junto ao Ministério Público, através dos e-mails, vou anexar junto ao parecer, o que já estava no projeto é o que eles me forneceram. Eles não opinam sobre projeto de lei. Foi a resposta do Ministério Público só após o projeto virar lei que eles podem dar um parecer. Isso foi na quinta-feira da semana passada que ocorreu essa resposta. Tentei por e-mail, por ligações, o que foi acordado entre o município é o que está no projeto, que foi solicitado a reformulação sobre a Lei 850, que foi o que foi apresentado pelo Poder Executivo, como foi orientado por nosso assessor jurídico, doutor Paulo. Há ainda algumas coisas a ser corrigidas. Por que não fazer uma emenda excluindo essa questão da contribuição de 50%? Porque nós, como vereadores, temos o impedimento de gerar gastos. Então, o objetivo mais sensato seria rejeitar o projeto, porque caso a gente coloque uma emenda botando que o Poder Executivo pague a parte patronal, retirando a parte de 50%, a gente estaria ferindo, porque a gente estaria gerando despesas. Então, eu sugiro a rejeição do projeto de lei, que será para votação, e no mais, foram essas as tentativas de soluções para esse projeto.